Nesta aula nós veremos o conceito de Carry Selector. Bom, para isso eu vou iniciar uma estrutura aqui na qual eu vou criar uma div cuja classe é mensagem, tá? Vou replicar esta classe, esta div algumas vezes e vou criar aqui algumas outras classes para auxiliar, tá bom? Nisso daqui. Então, digamos que essa daqui seja uma mensagem de alerta, essa daqui de informação, essa daqui de sucesso, essa daqui de erro, por exemplo. Tá? E, bom, por enquanto eu vou ficar com essas daqui, tá? Não tem necessidade de mais, não. Beleza? Bom, se eu quisesse fazer o uso de um getElementById, obviamente que eu teria que ter um ID aqui, né? Por exemplo, escrito mensagem alerta, tá bom? Mas nem sempre essa pode ser a melhor alternativa. Então, nós podemos fazer o uso diretamente da classe. Mais precisamente, pegando todas as divs que tem a classe mensagem aqui, tá bom? Então, como que eu faço o uso do Carry Selector? Tá? Digamos que eu vou criar uma const cujo nome é mensagem e ela vai receber um document, quer dizer, né, assim como no getElementById, eu vou precisar percorrer o DOM, tá? Então eu vou ter que procurar aqui pelo elemento que eu quero dentro deste documento e eu passo o Carry Selector, tá bom? A maneira com a qual eu chamo um Carry Selector é semelhante, para não dizer igual, ao modo como nós declaramos uma classe no CSS, tá bom? Então, se lá no CSS eu quisesse estilizar a div mensagem, todas as divs mensagem, né? Eu faria isso daqui. Eu vou até colocar um estilinho só para vocês observarem, tá bom? Vai ser coisa rápida. Um merging bottom 4 run, um background color clarinho aqui, tá bom? E um padding, vai. Um padding de 4 runs também, tá? Só mais um, que eu gosto de deixar as coisas bonitinhas, tá? Um border radius também de 4 runs, ok? Então vocês vão ver ele aqui, tá? Bom, vou colocar um texto aqui também, o mesmo texto daqui eu vou colocar aqui dentro para a gente poder ver, tá? Ele já até tá mostrando aqui que teve uma falha ao executar, né, o Carry Selector porque ele tá vazio, né? Então, deixa eu pegar aqui a classe mensagem, tá? Ou melhor, vou começar pegando a classe alerta. Veja, é só eu chamar desta maneira aqui, ó, com um pontinho, né, e o nome da classe que ele já vai armazenar o elemento dentro desta const, tá bom? Então, se eu fizer um console log da mensagem, ele vai mostrar para mim o próprio elemento, tá certo? De acordo com a classe que eu passei, tá? Mesma coisa, se eu passar aqui a classe sucesso, tá? Ele vai mostrar para mim, ele vai recuperar o elemento aqui no DOM, tá certo? Com um selector cuja classe seja sucesso, ok? Mas e se eu quiser passar a própria mensagem? Afinal, eu falei que posso pegar todos os elementos aqui, certo? Eu vou salvar, vamos visualizar e... Opa! Errou, não ficou exatamente da maneira como eu queria. Bom, na verdade, tá? Todos os meus movimentos foram friamente calculados, tá bom, pessoal? Isso daqui tá de acordo com o plano. Vocês vão perceber que, apesar de eu estar falando que eu tô querendo buscar um carry selector, mensagem, e eu tenho várias
elementos mensagem aqui, ele retornou apenas um elemento, tá? E eu falei que ele volta a todos. Bom, é que eu não entrei no detalhe de que nós temos também o carry selector all, tá bom? Então, nós temos aí duas maneiras de trabalhar com o carry selector, tá bom? Carry selector, ele retorna um único elemento, bem parecido com get element by ID, tá bom? E, como vocês perceberam, ele pega o primeiro elemento encontrado no documento. Agora, com o carry selector all, vocês vão perceber que ele me retorna um node list, tá? Se eu pegar aqui esta árvore, vocês vão perceber que ele retornou para mim, ó, uma div com as classes mensagem e alerta, depois info, sucesso, erro, né? Só mudou o modo como eu estou armazenando essas informações. Bom, quem acompanha o canal, até então eu não entrei no mérito de falar de arrays, mas esse é o momento apropriado para a gente poder ter uma noção, tá bom? O que é um array? Um array é uma variável, tá certo? Que ele vai armazenar vários elementos dentro dele, cada elemento dentro de um endereço, tá bom? E esse endereço ele vai estar sendo numerado por esses números aqui, tá? Ó, ele começa, né, do zero e vai indo 1, 2, 3 e, né, a quantidade de elementos que ele encontrar, como vocês podem ver aqui o length, tá? Ele vai mostrando aqui para mim. Ok, pessoal? Então, se eu falar, por exemplo, que eu tô querendo buscar essa mensagem, agora eu vou mudar, tá? Ó, vou mudar para mensagens, afinal, né, eu tô trazendo vários elementos aqui dentro, tá bom? Ele vai continuar funcionando certinho. Ah, mas digamos, eu quero pegar apenas essa mensagem info, tá bom? Eu vou abrir esse sinal aqui, tá certo? O sinalzinho do array, tá bom? E eu vou passar para ele qual é o endereço em que esse array está guardado. No caso, eu estou querendo pegar o info, ele está no endereço 1. Lembrando, começa pelo zero, tá bom? JavaScript vai começar contando do zero. Ok? Vamos ver o que vai acontecer agora. Veja que agora ele mostrou para mim o elemento, tá? Div class mensagem info. Ah, eu quero pegar o sucesso, tá? Bom, sucesso é a única possibilidade. Então, vou pegar aqui o array número 2. E maravilha, retornou para a gente aqui. Ok, pessoal? Bom, talvez seja interessante também nós termos uma pequena prévia sobre funções de laço, tá bom? Ou funções de loop, tá bom? Por quê? Porque não seria interessante eu pegar, por exemplo, já que vamos dizer que eu queira pegar todas as mensagens aqui e fazer um console log para cada um deles, tá? Veja, funcionou, mas o código fica engessado demais. E se eu tiver 1000 classes aqui que eu queira percorrer e buscar para poder tratar ela de alguma maneira, tá? Não fica prático, certo? Então, aí que entra as funções de loop, tá bom? As funções de loop, como por exemplo o for each, já vou até fazer aqui, ó, veja que o Visual Studio Code ele completa para mim. O for each, ele tem essa estrutura aqui. Ele começa pedindo um array, no caso a gente sabe que mensagens é o array que nós estamos querendo trabalhar. Eu falo que essa mensagens vai chamar a função de loop for each, uma tradução aí para o português seria algo como para cada, tá certo?
abro um parênteses, declaro uma variávelzinha, tá bom? No caso aqui ele sugeriu a palavra element, eu vou manter em português, vou colocar elemento, mas pode ser o valor que vocês quiserem, tá bom? E dentro da chave eu passo o valor que eu quero. No caso, eu quero que o console log me mostre o próprio elemento. Ok? Se eu fizer um refresh aqui, vocês vão perceber que ele mantém tudo funcionando direitinho. Só para a gente deixar mais didático e vocês entenderem, eu estou falando o seguinte aqui para o JavaScript. Vamos ler? Eu vou estar falando assim para o JavaScript. Eu estou percorrendo o array mensagens e para cada elemento que eu encontrar aqui dentro, eu mostro o próprio elemento encontrado, certo? Enquanto ele ficar encontrando divs com a classe mensagem aqui, ele vai renderizar o console log, tá bom? Vamos dizer, ó, eu vou colocar mais duas divs aqui, tá bom? Uma que seria tipo para mostrar mensagens de login e outra para mostrar mensagens de uma modal, tá bom? Ou melhor, de um status, tá bom? O status que retorna de uma API, por exemplo, tá bom? Aí a gente viaja. Vamos visualizar, veja aqui, o for each, ele detecta a quantidade de elementos que ele encontrou aqui dentro, né? Percorre cada um deles e para cada elemento que ele encontrar, ele armazena este elemento dentro desta variável e printa no console. Bem fácil, certo, pessoal? Muito bacana. Eu vou passar para vocês, isso aqui foi a teoria, tá bom? Mas nós podemos fazer uma pequena prática, tá? Que eu achava muito interessante na época do jQuery. Quem é das antigas vai lembrar que nós poderíamos declarar, sabe, ou melhor, chamar elementos no jQuery usando o seguinte, tá? Eu passava esse valor, né, um cifrão, abria parênteses, aspas, e o elemento que eu queria buscar, no caso, né, o que eu estaria pegando aqui são as mensagens, tá? Ou melhor, mensagem, ok? Seria essa maneira com a qual nós trabalharíamos, né, na época com o jQuery. Nós podemos fazer uma espécie de simulação disso, tá bom? Claro, vai ser simulado resumido ao extremo, mas vai ser interessante, tá bom? Como que nós poderíamos fazer isso daqui? Até porque quem está acompanhando, né, as aulas, vocês estão percebendo que toda hora, né, que eu quero fazer uma manipulação de DOM, eu estou chamando document.getElementById. Agora tem mais uma aqui para ajudar a gente, né? O document.carrySelectorAll, tá? Então, na época, o jQuery ele dava uma simplificada para a gente utilizando aquela sintaxe que eu mostrei. Nós podemos fazer uma simulação. Como que vai funcionar? Bom, é só eu criar, por exemplo, uma função cujo nome vai ser esse cifrão, o próprio cifrãozinho que nós utilizávamos no jQuery, passo dentro do parênteses um determinado elemento, tá bom? Uma carry, tá bom? Eu vou declarar aqui com o nome que, mas pode ser o valor que vocês quiserem, eu vou resumir bastante, tá bom? E vou fazer o seguinte, vou fazer um console log deste que, beleza? E agora eu vou chamar a variável, eu vou chamar a função e vou passar uma carry para ele, tá bom? Essa carry seria este cara aqui, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer? Veja que ele mostrou para mim, né? Que ele retornou essa string aqui, beleza? Bom, a partir daí já fica fácil, né? Basta eu falar que aqui dentro da function eu quero pegar o document carrySelectorAll
passando o Q, tá? O parâmetro que eu passei para cá. Ok? E melhor ainda, eu posso pedir para que ele retorne esse cara para mim. Por que eu preciso retornar necessariamente, tá bom? Este comando. Porque aí eu posso fazer o seguinte. Eu posso criar uma variável, tá? Cujo valor seja, por exemplo, uma variável chamada elemento. Não vou colocar elemento, vou colocar só L, tá? É um de elemento. E aí eu falo que este elemento, ele vai buscar esta função passando este selector. O selector mensagem. Então, deixa eu colocar dentro da aspas. Beleza? Vou fazer agora um console log do elemento e veja que ele vai retornar para mim o node list, ok? Eu vou até tirar esse cara aqui para mim. Ele retornou o node list exatamente como era a nossa ideia, beleza? A partir disso, bom, vocês perceberam que este L, né, passou a ser um array. Então eu posso até deletar essa classe mensagem, esse const mensagens aqui, e aí eu faço a mesma coisa que eu tinha feito anteriormente, tá bom? Ó, vou percorrer um for each para esse elemento. E aqui no lugar de element eu vou mudar para item, para não ficar nada confuso. Vou fazer um console log do próprio item. E maravilha! Ele funcionou bacana. Ok? Só para não ficar, tá? No console log, eu vou criar aqui um mathRandom que vai contar até 10. E eu vou passar... Eu vou colocar ele num parsing. Nós já vimos isso em outras aulas, tá? E este parsing, e este comando que eu executei aqui, ele vai gerar um número aleatório. Vamos criar aqui uma const chamada número aleatório. E eu vou querer colocar esse número aleatório dentro da classe mensagem, tá bom? Então o que eu faço? Eu pego o item, ponto, inner HTML, sendo igual ao número aleatório. Vamos ver se deu certo? Maravilha, funcionou, belezinha. Eu vou mudar para 50, para termos mais opções, tá? Beleza, pessoal. Foi uma aula prática aí, né, de improviso para vocês, tá bom? Mas para vocês terem aí uma noção de como que funciona o Carry Selectoral e como nós podemos manipular nela, fazendo essa simulação aqui de como era o jQuery, ok? Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Se vocês curtiram, deixem o like. Se não se inscreveram, considerem, tá? Clicar aqui no botão inscrever-se para poder receber notificações de quando eu lançar vídeos novos. Está sendo praticamente todos os dias, menos nos domingos, afinal eu mereço descansar um pouquinho, né, pessoal? Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário, dicas para um próximo vídeo, tá bom? Enfim, vamos interagir com a comunidade aqui de desenvolvedores do Guia do Front-End. Forte abraço, pessoal. Até a próxima.